Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo que o Eduardo Suplicy entrou num evento do PT e reclamou que a proposta dele, que tem como um elemento central a renda universal de cidadania, não foi considerada. E ele reclamou, inclusive, de não ter sido convidado. Bem, esse é um vídeo que eu vou pedir para vocês, todas as pessoas de esquerda devem compartilhar esse vídeo, porque o que o Suplicy fez ali foi uma atitude política. Ele estava pressionando para que essa ideia estivesse inclusa no programa, é uma pressão política que ele criou o fato político e ele quer que outras pessoas, nós que estamos aqui, todos nós, pressionemos que essa ideia faça parte do programa. Ele faz inclusive um apelo para que essa ideia seja implementada enquanto ele ainda está vivo. Vocês vão ver o vídeo do Suplicy. E o Suplicy é uma figura que eu tenho uma simpatia muito grande, inclusive eu já tive uma conversa com o Suplicy aqui no meu canal A Nova Máquina do Tempo, né? Renda Universal de Cidadania e Renda Solidária com Eduardo Suplicy. É uma conversa de 1h40, eu vou colocar o link na descrição e no comentário fixado. E eu me emociono na conversa com ele, é uma conversa assim... o Eduardo traz ideias, reflexões, o Eduardo Suplicy é brilhante nessa conversa. Eu torço para que vocês assistam e vocês vão ver a admiração profunda que eu tenho pelo Eduardo Suplicy nesse diálogo que eu tive com ele. Não é uma entrevista, é um diálogo e eu torço para que vocês assistam. Bem, eu vou mostrar aqui a fala do Suplicy, a fala do Aloysio Mercadante e a fala do Lula, e tecer alguns comentários, inclusive sobre renda universal de cidadania. Vamos ver aqui e comentar depois. Depois, são muitos sindicatos, não tenho como citá-los, todos. Queria... Mercadante, a proposta que não foi considerada. Infelizmente, eu entreguei por e-mail há 10 dias. Não foi considerada ainda, entre os principais, a instituição da renda básica de cidadania, aprovada por todos os partidos, sancionada pelo presidente Lula e está no programa do PT há muitos anos, todo ano, e ele tem alguma coisa. Olha só ele dizer, está no programa do PT há muitos anos, aprovada pelos partidos. A fala do Suplicy é muito clara, gente. É muito clara. Ele está querendo pressionar para que esteja não apenas no programa, mas que seja um compromisso firmado pelo... Ele está pressionando politicamente. E você, vendo esse vídeo, se você compartilhar, se você ajudar meu canal a crescer, se você ajudar a gente a se fortalecer, você está também contribuindo para pressionar nessa direção. Na direção de questões como renda universal de cidadania, na expansão do cooperativismo, que é uma causa que eu defendo muito aqui, inclusive falo com o Eduardo sobre isso. Ou seja, são questões muito importantes, não é? Inclusive a renda universal de cidadania, depois que assistimos o vídeo da fala do Eduardo, eu vou comentar com vocês que ela tem uma dimensão muito interessante. Mas vamos terminar de ouvir. Não me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, o pai Robert estava na reunião do partido. Eu fui convidado, mas hoje eu estou aqui. E continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a renda básica da cidadania enquanto eu estiver vivo ainda. Agradeço muito. É emocionante, né? Continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a renda universal de cidadania, renda básica de cidadania. Ou seja, o grande objetivo do Eduardo Suplicy é ver essa ideia materializada, é ver essa ideia virar lei, virar política pública, política de Estado. E é por isso que ele foi aí, é por isso que ele interrompeu, é por isso que ele deu essa dura, criou esse fato político, não é? Não é só porque ele não foi convidado, é claro que isso chateia ele, chatearia qualquer um com a história do Suplicy não ter sido convidado. Claro, é óbvio. Mas ele deixa claro aí o motivo dele ter ido lá, dele ter levado a proposta, dele ter criado o fato político. E isso é muito, muito bonito mesmo de se ver. Enfim, sobre renda universal de cidadania, eu quero dizer para vocês que a renda universal de cidadania, ela
combate a pobreza, sim, mas ela liberta todos os cidadãos. Ela aumenta a liberdade dos cidadãos. Eu quero trazer para vocês um exemplo de uma reflexão de uma pessoa no Alasca e uma pessoa em Los Angeles. E eu estou colocando dois, na Califórnia, qualquer cidade, né? Mas eu estou pegando dois estados dos Estados Unidos porque o Alasca é um dos poucos lugares do planeta Terra que instituiu uma renda básica de cidadania há muito tempo. E tem resultados concretos sobre isso, já sendo estudados em vários estudos científicos. Vocês podem pesquisar. Pois bem, imagine essa pessoa no Alasca tem um emprego que não gosta, tem um emprego que não é o que ela gostaria de fazer. Ela gostaria de empreender, ela gostaria de estudar, ela gostaria de estudar na faculdade, mas ela precisa sobreviver. E aí, muitas vezes, para sobreviver, a pessoa lá na Califórnia fica no emprego. Mas a pessoa lá no Alasca, por ter uma renda universal de cidadania, tem a liberdade de decidir empreender, de decidir estudar, de decidir fazer uma outra coisa. O discurso da direita a favor do empreendedorismo é curioso, né? Porque, na verdade, políticas de direitos sociais, de programa, para a gente ampliar o SUS e fortalecer os direitos sociais, o direito à educação, à saúde, o direito a uma renda universal de cidadania, esses direitos libertam os cidadãos. Ampliam a liberdade de escolha, de fazer. E por isso que diminuir a desigualdade e ampliar uma igualdade social, justiça social, não é contraditório com a liberdade. Aumenta a liberdade. Esse é um aspecto muito importante para falar da renda. Eu posso me aprofundar isso em outros vídeos, né? Aqui é a fala do Lula, aqui é a fala do Mercadante. Vamos ouvir e depois eu vou tecer alguns comentários. Eu, de fato, não tive como acompanhar o convite de todas as pessoas. Só olhar o tamanho do plenário nem era a minha função. Em relação às propostas, hoje é o início de um processo. Você vai ter chance de discutir, mas para entrar no programa de governo, nós vamos ter que ter um debate aprofundado. Como nós recebemos 51 propostas que eu mencionei, que não citei aqui, a sua uma delas. E vai ser discutido junto com a coordenação no momento oportuno. As diretrizes estão definindo só as linhas gerais do programa. Quando a gente fala combater a fome, nós não estamos entrando aqui nos detalhes quais são as propostas. Tem menções genéricas, por exemplo, do Bolsa Família. Então, no momento oportuno, será discutido. Mas vai ter que discutir democraticamente, porque é assim que nós funcionamos. Tem uma coordenação de 7 partidos, e o senhor será, meu companheiro Suplicy, de 42 anos de partido, tratado com toda a deferência, mas com o mesmo direito que todos os outros têm de apresentar propostas, serem ouvidos e discutidos. Então, gente, sim, ele falou que vai ter essa disputa democrática. Na disputa democrática rola o quê? Rola diferentes forças puxando em diferentes direções. Ao ter criado esse fato político, o que o Eduardo Suplicy gostaria que fosse feito por todos nós que compartilhamos da defesa dele, é que nós pressionemos politicamente para que propostas como renda universal de cidadania sejam inclusas. Um cara como eu pressionaria também, além da renda universal de cidadania, por políticas de fomento a cooperativas, a democratização dos espaços de trabalho, a incentivo do Estado a pegar o exemplo, por exemplo, ficou uma literação, mas o exemplo de Araraquara, do prefeito Edinho Silva, que tem toda uma incubadora de cooperativas lá, e trazer para o governo federal. Lula, inclusive, também falou sobre o que falou o Suplicy. Vamos ouvir aqui e tecer alguns comentários também. Vem aqui fazer uma reclamação. Ele está correto, porque se eu fosse responsável pelo prêmio Nobel, eu já tinha te dado o prêmio Nobel, sabe? Do cara que mais... Se o Suplicy não fosse brasileiro, se ele fosse de outro país, a abnegação dele, a dedicação dele, sabe, nesses 40 anos de querer, sabe, uma renda básica, ou seja, ele já teria ganhado o prêmio Nobel umas 10 vezes. Como ele é brasileiro e nós nunca ganhamos, nem os nossos mais importantes escritores ganharam, a gente vai aguardar.
Sim, o Eduardo Suplicy merecia um prêmio Nobel, mas eu acho que ele ficaria mais feliz com a instituição da renda universal de cidadania, né? Eu não estou dizendo que o Lula é contra a renda universal de cidadania, mas está claro ali que a pressão que o Eduardo Suplicy tentou fazer foi para que esteja não só no programa, mas que vire uma política pública, não é? Guardar para ver se um dia, Eduardo, a gente tem força para dizer Eduardo vai ganhar o Prêmio Nobel do Combate à Fome. Porque se tem um cara que se dedicou a escrever, a ler, a viajar, a fazer palestra, sabe? E eu acho, Eduardo, que você tem que saber o seguinte. Se tem um cara que tem o reconhecimento do nosso partido, e eu acho que o reconhecimento da sociedade brasileira preocupado com esse tema é você. E por isso eu quero parabenizar o Aloysio Mercadante e a equipe que fez de ter colocado aqui a questão da renda básica, Eduardo. E se Deus quiser, nós haveremos de implantá-la um dia no país. É isso. E aí, o Lula falando isso, se comprometendo a defender, é um resultado prático da fala do Eduardo Suplicy. E é claro que uma vez Lula sendo eleito, Eduardo Suplicy e outras pessoas vão estar pressionando, vão estar puxando para que isso seja aprovado. E terão forças contrárias. E essa é a disputa política. E é isso que eu venho falando para vocês sobre o potencial futuro governo Lula, caso ele aconteça, né? Lula está aí liderando todas as pesquisas de intenções de voto. Se acontecer, não acaba a nossa luta. Não acaba. É uma vitória importante contra o bolsonarismo, mas a nossa luta continua. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna apoiador ou membro do canal. Um abração.